Hoje vou falar sobre as questões da morte e sobre aquele espaço que, de certa forma, se segue após a morte do corpo físico, porque sabemos que o espírito pré-existe, continua e, portanto, continua bem vivo no mundo espiritual após largar o corpo. Então falaremos sobre aquilo que nos une à Terra, sobre os laços que podem, de certa forma, servir de maior perturbação a todos nós, sobre as ligações, sobre quem deixamos e sobre o desvendar daquilo que é o mundo, o nosso mundo, a nossa casa principal, a casa do espírito, que é o mundo espiritual. Nós só estamos aqui de passagem, não é? E vestimos uma roupagem, mas a nossa pátria, a nossa casa é o mundo espiritual. No fundo, sabemos que quem estuda as questões da espiritualidade sabe que a morte nada mais é do que um até já. É o corpo que fica na Terra, porque é pertença da Terra, mas nós, alma, vamos, como eu disse, para a nossa casa e voltaremos um dia. Vamos reencontrar aqueles que nos são caros, os nossos amigos, familiares, também aqueles que, por motivos de nos resolvermos uns com os outros, vamos encontrar precisamente também aqueles que podemos não gostar muito, mas vamos nos encontrar. Então é um até já, não é? Podemos comparar a morte como uma parábola que eu li há pouco tempo sobre um veleiro. O veleiro larga o cais e, impulsionado pelo vento, vai seguindo o seu trajeto e vai se afastando cada vez mais. Se nós estivermos a ver o veleiro, a sua largada, vemos que o veleiro vai diminuindo, parece que vai diminuindo de tamanho, não é? Mas ele fica exatamente a continuar, igual ao que estava quando partiu. E depois passa a linha do horizonte e deixamos de o ver. Será que podemos dizer que o veleiro desapareceu? Deixou de existir? Não, continua. Fora do nosso alcance visual, mas continua. Quem o vê chegar do outro lado, vê exatamente, mas no processo contrário, vê algo minúsculo e aproximando-se. Então a morte é assim. Deixamos de ver aqueles que partem, porque deixam de ter o corpo, deixam de estar perto de nós fisicamente, mas no mundo espiritual existe a chegada. Portanto, é um pouco uma história de partida e de chegada. Aqui, nesta imagem, não ocorreu o fenómeno da morte. Porquê? Porque vemos o espírito e vemos o corpo que está a descansar e tem um laço fluídico, energético, que liga o espírito ao corpo. Enquanto este laço energético se mantiver, há vida orgânica. Isto é o que acontece todas as noites. Nós acabamos por morrer um pouco todas as noites. Porquê? Porque a nossa alma separa-se momentaneamente do corpo. E volta. Não é? Volta em qualquer instante, porque tem onde quer que ela esteja, porque tem precisamente o laço energético que momentaneamente o espírito volta. Mas nesta imagem já não existe aqui, claro, o laço. Então a morte é um pouco isto, é o espírito larga o corpo de carne e já não tem o laço, já não volta. Cessa a vida orgânica, continua a vida do espírito. O nosso grande objetivo, pelo menos esse deve ser, é que cheguemos ao mundo espiritual tranquilos. Entremos nessa nossa pátria de forma serena, com o conhecimento que adquirimos, com as nossas ações,
à nossa personalidade que nos vai moldar o nosso estado na altura. Estarmos tranquilos porque olhamos para trás, para esta reencarnação, e termos a sensação de que fizemos imensas coisas, a que nos propusemos antes de voltar. Isso deixa-nos tranquilos. O contrário também é verdade. Se nós desperdiçarmos o nosso tempo, se não o aproveitarmos bem, vamos chegar ao mundo espiritual, olhamos para trás e vamos ficar com uma sensação de que poderíamos ter feito um pouco mais. Então, mas aí há uma nova oportunidade, uma nova vinda ao planeta Terra. Planeta Terra porque estamos aqui. Existem muitos outros planetas que, segundo os espíritos, são habitados e, portanto, são também a casa daqueles que estão lá reencarnados. Mas, no entanto, quando acontece o desprendimento do espírito, o mais surpreendente para nós é que vamos reencontrar a vida. Fomos educados para a morte. Foi a nossa cultura, não é? Termos medo da morte. A morte é o fim de tudo, diziam, não é? Mas quando largamos o corpo, aí vemos que a vida parece que ainda está ali a começar. Então, o fenómeno da morte do corpo físico leva a que nos reencontremos espiritualmente com a vida. Esta foi um pouco a imagem que nos foi incutida, quer por filmes, quer por histórias, quer por nossos pais, avós, né? Por todos aqueles que, de certa forma, nos foram educando, e com todos aqueles que fomos participando em conversas, incutiram-nos de facto o medo, não é? O medo do nada. Um terror. Pensarmos que se vão perder todas as ligações, aquelas pessoas que amamos, nunca mais os vamos ver. A mãe nunca mais vai ver um filho e vice-versa, porque se a morte for o fim, se for o nada, é assustador. E temos medo por causa disso também. Porque nós temos o instinto da vida, de sobrevivência. E este instinto diz-nos que queremos viver. Mas, por outro lado, a informação que temos até então é de que é o fim. Então há uma dualidade entre nós. Não é? E ficamos com o medo da morte. Muitas vezes este medo vem porque temos memórias arquivadas na nossa alma. Somos reencarnacionistas. Já tivemos muitas existências físicas. Já passámos por muitas mortes. Já morremos imensas vezes. E em diversas circunstâncias. E é normal que nós, não sabendo bem o porquê, porque está no nosso inconsciente, nos relembremos de certa forma e isso nos traga alguma inquietude, não é? E temos medo. Também temos medo de como morrer. Às vezes não é tanto o medo do que possa acontecer, porque quem não acredita que a vida continua, há o nada. Não se pode ter medo do nada. Quem sabe que a vida continua, também não vai ter medo. Quanto muito alguma ansiedade, como será, não é? Como nós quando vamos numa viagem, vamos para um sítio diferente, estamos ansiosos até lá chegar, porque queremos ver. Portanto, não é o pós que nos dá medo, mas muitas vezes o como morrer, não é? Sofrer. Então vamos tendo medo. A doutrina espírita diz-nos que, seja como for, a vida continua. E sabemos que por tudo aquilo que passamos, por todo o sofrimento, por toda a alegria, é porque merecemos passar, não é? Mas já vamos falar à frente um pouco sobre isso. Antes de entrar propriamente nas questões de como ficamos após a morte, convém ler aqui esta mensagem do Espírito Emmanuel, que foi guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, e que nos diz assim: os dois planos, o visível e o invisível, envolvem-se no mundo, e se a criatura humana
é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, ou seja, da vida espiritual, dos espíritos, é porque a sua sensibilidade apenas capta certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos físicos, não é? Então, quer dizer, se nós não percepcionamos os espíritos que estão aqui à nossa volta, não é porque eles não estejam aqui, é porque a nossa esfera, a nossa percepção não os identifica. Mas eles estão aqui. Estão aqui os nossos guias espirituais, estão aqui outros amigos nossos, estão aqui os guias da casa, e estão aqui muitos amigos que foram trazidos também, que vieram até à palestra, porque todas as semanas, à mesma hora, fazemos uma palestra. E como nós sabemos, no corpo físico, fora do corpo físico, naturalmente também sabem. E vêm. Então os espíritos estão em todo o lado. Há pessoas que não vêm ao centro espírita precisamente por causa dos espíritos, não é? Mas eles estão na vossa casa, estão no trabalho, não é? Acompanham-nos pelas sintonias e estamos sempre acompanhados. E está no livro dos Espíritos uma questão que Allan Kardec coloca aos espíritos, se eles nos influenciam. Então, eles influenciam-nos mais do que possamos pensar. E que muitas vezes são eles que nos conduzem, mas por nossa responsabilidade também, não é? Porque se eles se nos conduzem, é porque de certa forma nós damos-lhes abertura a essa condução. E o centro espírita acaba por ser o sítio onde estamos mais tranquilos, porque existe uma proteção espiritual. Então não há que ter receio de vir ao centro espírita, não é? E conhecer estes dois planos, o visível e o invisível, dá-nos uma perspectiva completa da realidade. Então aqueles ensinamentos que tivemos e que fomos preparados para a morte, cai por terra. Porque entramos numa doutrina, entramos numa área do conhecimento em que são os próprios espíritos que nos dizem, nós estamos vivos. As obras de Allan Kardec, a doutrina espírita, foram ditadas pelos espíritos. A obra não é do homem, são dos espíritos. Mas são os espíritos também que estão nas vossas casas e que, de certa forma, fazem certos tipos de manifestações e que não vos deixam dúvidas às suas existências. Então eles estão aí e dizem-nos que, de facto, a perspectiva é outra. Se considerarmos, de facto, os dois planos, começamos a encarar as questões da morte de uma forma mais pacífica. O espírito, na erraticidade, que é o espaço, quando, portanto, o espírito deixa o corpo físico pela morte, vai para a erraticidade. É um espaço no mundo espiritual em que somos espíritos imperfeitos, errantes e precisamos de aprender. Não é? Há uma organização muito melhor e maior do que a nossa cá na Terra. Então há espaços, há hospitais, há escolas, há todo o tipo de ajuda. E podemos encontrar lá aqueles que partiram antes de nós e que nós amamos. Se estivermos pacíficos, estivermos bem connosco próprios, se formos tranquilos, porque se nós partirmos em ansiedade, com muito medo, acontece como aqui, às vezes estamos tão focados no problema que não conseguimos perceber e ver a solução que está bem perto, não é? E no mundo espiritual pode ser assim também. Então nós vemos os espíritos porque eles muitas vezes vêm nos receber quando nós partimos. Que coisa boa! Os nossos familiares a dizerem, vem, porque a vida continua, nós estamos aqui à tua espera. E é no mundo, continua a ser neste espaço, no mundo espiritual, que temos a oportunidade de progredir de acordo com a nossa vontade, a nossa dedicação, o nosso desejo. Temos livre-arbítrio e por isso não estamos todos no mesmo nível. Não é? Todavia, apesar de progredirmos no mundo espiritual, porque é a nossa casa, o espírito não precisaria de reencarnar para evoluir. No entanto, acaba por ser uma prova. Porquê?
será a existência corporal que põe em prática, que o espírito vai pôr em prática as ideias que adquiriu. No mundo espiritual, a hierarquia é a superioridade moral. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado na Terra. As posições daqui nada valem do lado de lá. E por isso ouvimos muitos testemunhos de espíritos que dizem que veem como superiores aqueles que na Terra estavam em situações humildes. Porque quando nós vemos uma pessoa numa situação humilde, é uma prova, muito provavelmente, que essa pessoa está a passar. Que pediu. Mas é um espírito também, que tem o seu conhecimento e que, naquela reencarnação, veio para limar certas situações. Sabemos que no mundo espiritual, nesta hierarquia, portanto, tal como estamos aqui nós e não vemos os espíritos, há espíritos que estão aqui e que não veem os espíritos que lhes são superiores. Só se eles se manifestarem, não é? Exatamente por causa desta hierarquia, desta superioridade. Existe a lei da afinidade, da sintonia no mundo espiritual. Nós vamos buscar aqueles que pensam, que agem como nós. Os bons espíritos acabam por ter a liberdade de ir a toda a parte. Já os maus não, ficam circunscritos aos problemas. Há aqueles que ficaram na terra, aos seus inimigos, às suas posses, as terras, os bens materiais, não é? E os bons espíritos têm por missão ajudar, como nós fazemos aqui, ajudamos os mais necessitados. Os amigos espirituais mais esclarecidos, mais equilibrados, quando chega o espírito mais perturbador, vai naturalmente ajudá-lo, porque nós nunca estamos sós. Morremos, deixamos o corpo de carne, mas o nosso anjo da guarda ou o nosso protetor espiritual, o nosso guia espiritual, vai connosco, porque nos ajuda. E estão lá, então, os nossos amigos para nos receber. Allan Kardec põe esta questão no Livro dos Espíritos. O que acontece à alma no instante da morte? E, pela primeira vez, acaba por ser retirado o véu daquilo que se acreditava, não é? Do nada. E Allan Kardec, ao pôr esta questão, os espíritos dão esta resposta. A alma volta a ser espírito. Isto é, volta para o seu mundo. Aqui estão, para as pessoas que possam estar a ouvir pela primeira vez, está alma e espírito. É a mesma coisa. Apenas convencionamos chamar alma quando estamos num corpo de carne, quando estamos reencarnados, para distinguir. E por isso, quando dizemos, eu vi ali um espírito, também podemos dizer, vi ali uma alma, não é? Mas dizemos, vemos um espírito. Então voltamos para o nosso mundo. Mas quando voltamos, vamos procurar o quê? Precisamente aquilo que nos é mais predileto. Aquilo que estávamos habituados. E se formos criaturas ociosas, ligadas às nossas paixões, aos vícios, podemos sofrer aqui, muitas vezes, aquilo que dizemos as obsessões materiais. Os nossos problemas vão continuar. Porque vemos-nos desprovidos daquilo que era nosso, mas de repente deixa de ser. Então sabemos que tudo aquilo que é físico não nos pertence. E muitas vezes andamos então preocupados com as questões das heranças, do dinheiro, dos nossos vícios. Não é? E vamos procurar, porque falta-nos o corpo, falta-nos a parte orgânica. Então vamos procurar alguém que, de certa forma, por nos sentirmos afins, tenham os mesmos vícios que nós tínhamos. Então vamos nos abeirar perto deles. Então se eu gosto de beber uns copos, eu vou sentir vontade de beber mais. E o espírito está ali a saciar-se pelas sensações que aquilo lhe dá.
Mas também acontece o mesmo quando nós somos seres que gostamos do conhecimento, gostamos de fazer o bem, estamos esclarecidos, então também vamos procurar essas atividades, não é? É dolorosa a separação da alma, não é? Que é aquilo que nos, de certa forma, acaba por preocupar. Foi uma pergunta que Allan Kardec também colocou aos espíritos. E eles dizem que não, portanto, não é doloroso a separação da alma e do corpo. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. E é verdade, não é? Isto é verdade. Nós sofremos mais durante a vida. Não que a vida seja para sofrer, porque nós nascemos para ser felizes, para concretizarmos os nossos projetos. Mas muitas vezes desviamo-nos daquilo que são as nossas tendências. E toda a vez que nós nos desviamos, temos que suportar a correção. E essa correção é que muitas vezes é dolorosa para nós. Então o momento não é doloroso. E se o for, acaba por representar para o espírito a liberdade. Porquê? Ele sabe que se aquele momento da alma deixar o corpo físico for mais dolorosa, então está ali a quitar, a resgatar algumas das suas faltas, para depois seguir livre, não é? E tranquilo. Aqui falamos da morte natural, quando se esgotam os nossos órgãos por se extinguirem a vitalidade. Porque há outras questões de mortes mais violentas que não vou abordar aqui porque já apresentámos alguns temas aqui e vamos continuando a apresentar. E são temas que desviariam agora aqui deste tema. Mas, por exemplo, a questão do suicídio, portanto, não é uma morte natural. Estamos a romper com a vida. E nós temos uma certa quantidade de fluido vital, energia, e que se não gastarmos e colocarmos fim à nossa vida, isso pode nos acarretar um certo dissabor. Para além de que estamos a violar as leis de Deus. Estamos a forçar, porque Deus deu-nos a oportunidade de voltarmos para fazermos aquilo que tínhamos a fazer e de repente estamos ali a cortar com as nossas responsabilidades, não é? É um pouco como se virar as costas e pensar que as coisas se resolvem. Ora, se nós acreditarmos no nada, isso até faria sentido, não é? Porque se a vida se me está a apresentar cheia de problemas, ou pelo menos se eu os vejo assim, e se eu não consigo lidar com eles, e se eu acreditar que com a morte tudo acaba, eu vou cometer esse ato. Mas depois vejo que a morte não existe, não é? Então fica ali uma agonia. No entanto, muitas vezes não é o momento dessa morte que é dolorosa, é o que se segue, porque depois há toda uma fixação mental do espírito, mas não é objeto aqui desta palestra. Portanto, de certa forma aqui, quando eu falo de morte, será enquadrada nesta palestra a morte natural. Cada qual de nós vai despertar, depois do túmulo, não é? Na posição espiritual que procurou para si. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que andamos a fazer. Não é? E quando não temos tempo para nos alimentarmos, enquanto seres espirituais, através da oração, da reflexão, não é? Tentar fazer o melhor que eu posso. Tentar evoluir, tentar ajudar quem está à minha volta. Se eu não quiser saber sobre estas questões da espiritualidade, eu vou partir para o lado de lá, julgando-me vivo no corpo de carne. Então eu vou chegar à beira daqueles que eu conheço, dos meus familiares, e ninguém me vai escutar. Isso vai me dar muita aflição, não é? Então temos que ver o que é que andamos a fazer aqui na Terra. Porque vamos encontrar do lado de lá precisamente aquilo que estiver na nossa mente. É claro que nós,
pessoas vulgares, homens vulgares imperfeitos ainda. É natural que pela nossa sintonia procuremos aqueles que alimentam as nossas paixões. E assim afastamo-nos dos espíritos esclarecidos e que estão ali a dizer-nos: anda connosco. Mas nós não estamos virados para aí, não é? Então temos que ver o que andamos a fazer durante a vida. É também muito importante perdoarmos quando cá estamos. Já Jesus disse: vai reconciliar-te com o teu irmão antes que seja tarde demais. Tarde porque depois vem o sofrimento. Porque é a nossa consciência, não é um castigo de Deus. É a nossa consciência que nos vai ditar e constantemente alertar-nos: devias ter feito. Então, com pessoas que amamos, não faz sentido deixarmos, não conseguirmos perdoar. E passamos uma vida, muitas vezes, com pessoas que estão ao nosso lado e de costas voltadas. Mas pela lei, pelas leis de Deus, elas fazem com que, mais tarde ou mais cedo, tenhamos que nos ajudar mutuamente com quem para trás resvalamos, não é? Então vamos fazer isso agora. E o perdão dá-nos tranquilidade à alma. Tranquilidade. Há num livro de Emmanuel que se chama Há 2000 anos, que relata a vida de um senador romano e após uma vida, a vida lhe ter ensinado de certa forma a humildade, após ele ter passado por provas terríveis e imensas, eis que ainda antes de ele partir para o mundo espiritual, aparece-lhe um amigo espiritual. E que ele pergunta-lhe: o que é que eu posso fazer perante tudo o que me aconteceu e para eu aquietar? E o amigo diz: perdoa. Então é preciso nós perdoarmos. Os espíritos conservam a forma humana porque estão aqui junto ao planeta Terra e porque se eles nos aparecerem, nós temos que os conhecer. Então, eles têm a forma humana. Não tendo o corpo de carne, eles têm um corpo energético que é o molde ao nosso corpo. Portanto, quando muitas vezes se percepcionam espíritos com outras formas, mas são formas que são magnetizadas por outros espíritos. Não é? São espíritos inferiores e, de certa forma, muitas vezes eles creem-se naquelas formas, muitas vezes de animais, mas não são, não é? Então o espírito conserva aqui esta forma. E que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Antes de reconhecer, o espírito pode sentir-se confuso, não é? Então, se eu não acreditar que a vida continua, vou-me sentir mesmo confuso. É como se nos adormecessem e, de repente, acordássemos num outro sítio que não conhecíamos, numa cidade, onde nunca tivéssemos ido, não conhecêssemos nem por fotos. Santinho, estaríamos perdidos, não é? Não conheceríamos ninguém. E é um pouco assim que a alma, que nos podemos, quando experimentamos aquele momento, que é um momento depois de perturbação, ficamos ali um pouco confusos. E os espíritos acabam por ter também, tal como nós, saudades. Quando partem os nossos amigos para o mundo espiritual, nós choramos a saudade. Só que eles do lado de lá sentem igualmente a mesma saudade. Então vamos ver o que os espíritos responderam sobre a sensação que experimenta a alma no momento que se vê no mundo dos espíritos. Depende, não é? Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, ireis-vos envergonhar disso. Num primeiro momento,
porque depois temos sempre proteção, esclarecimento, temos sempre amigos à nossa espera para nós continuarmos e mudarmos a nossa forma de ser e a nossa forma de estar, não é? Para o justo é bem diferente. É como um alívio de grande peso. Deixar o corpo, não é? É um alívio. Porque o corpo é espesso para o espírito. Não lhe dá liberdade. Não é? Então sente-se assim. E o que nós levamos deste mundo? Não é? Já sabemos que não levamos as nossas coisas. Acho que não é preciso conhecer nada de espiritismo para saber que não levamos nada daquilo que é nosso. Então só é nosso momentaneamente. Só levamos aquilo que está cá dentro. Não é? O nosso conhecimento. Aquilo que nós somos. Isso vai connosco. E há aquela ideia que se generalizada de que quando deixamos o corpo, passamos a saber tudo, não é? Pelo menos também foi isso que nos foi incutido. É que é uma dualidade, não é? Foi-nos incutido que o nada era uma realidade, mas que, por outro lado, tudo quando fosse espírito era conhecedor de tudo. E não é bem assim, não é? A morte é apenas uma nova existência. Então, o que é que nós levamos? Dizem-nos eles que não levamos nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Só que esta lembrança e o desejo depende daquilo que nós fomos fazendo na nossa vida. Porque nós vamos, mas já vimos que os desejos também vão. E esta esperança e o desejo muitas vezes podem ser em forma de amargura ou de tranquilidade. Por isso é importante, enquanto cá estamos, aproveitemos o tempo para estudarmos, não é? Porque nós, quando estudamos, quando dizemos aqui no Centro Espírita que devemos estudar, ler e reler as obras básicas, outros livros da doutrina espírita, é para o benefício da pessoa, não é para o nosso. Não é? Nós lemos para nós, para aprendermos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções que tinha na Terra, além de outras que aí não dispunha. Claro, porque deixamos de ter o corpo, o espírito vê numa outra abrangência. Percebe aquilo que não percebia aqui enquanto na Terra. A alma, no seu regresso ao mundo dos espíritos, é acolhida da seguinte forma. Já vimos no slide também anterior, a do justo como um amado irmão, desde há muito tempo esperado. É alguém que acaba de passar por uma prova e que conseguiu superar. Então estão lá os amigos à nossa espera, congratulados por estarmos a chegar e felizes por termos também conseguido, de certa forma, os nossos intentos. E vamos satisfeitos, não é? É como nós quando esperamos alguém que nos vem visitar. Se é alguém agradável, que nós gostemos, estamos ali para o receber bem, não é? E aquele que é mau, avarento ou possessivo, pode ser um sofrimento para ele, não é? Sem dúvida que sim, porque é a ligação mental que está ali. Certa feita, os espíritos nesta ordem, imperfeitos, até malévolos, ficam satisfeitíssimos por chegarmos lá. Também, não é? É a lei das sintonias. Mas temos sempre proteção espiritual. Então, num instante em que acaba de deixar a vida, agora vamos ver aqui algumas situações que todos somos pessoas diferentes, todos temos necessidades diferentes, graus diferentes de conhecimento. Todos, de certa forma, temos os nossos desejos, as nossas ansiedades e, portanto, muitos vamos nos poder rever aqui naquilo que podem ser os nossos estados. Outros não é? Então, muitas vezes, o que acontece é que quando acabamos de deixar a vida, vamos ficar neste estado momentâneo, mas é um estado de perturbação.
é como quando acordamos. E quando o sono é tão intenso, tão real, que quando acordamos precisamos de perceber se aquilo que estava a acontecer é sonho ou é realidade. É um estado de perturbação. E esta perturbação varia consoante a nossa consciência. Assim que nós nos recordamos, não, aquilo era um sonho, já passou o estado de perturbação, não é? Então aqui varia. Se eu sei que a vida continua, porque aprendi no centro espírita, se eu sei que eu continuo a minha vida, eu quando passar naturalmente para o mundo espiritual, vou passar por este estado, mas vou ter essa consciência, então vou tranquilizar-me. E depois passa este estado. Muitas vezes podemos ter a noção que deixamos a vida física, lá está. Se estivermos conscientes, deixamos a vida física. Para muitos, tudo se lhe apresenta confuso. Acabam por ver duas realidades. É um sentimento de desespero, muitas vezes, não é? Muitos reconhecem-se e sentem-se vivos, porque de facto continuam. E apesar de termos largado o corpo de carne, apesar dele já nem ter vida orgânica, a nossa ligação pode continuar ao corpo. E por isso sofremos, por essa ligação, a deterioração do mesmo, não é? Para muitos, alguma coisa lhe diz que aquele corpo lhe pertence e não compreende como pode estar separado dele. Outros continuam a ver sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz, durante algum certo tempo, singular ilusão, a de se crer ainda vivo no corpo de carne. Podemos ver o corpo conforme o género de morte que tivemos. E aqui é muito importante aquilo que eu venho dizendo durante esta palestra, o como ligamos ao mundo espiritual, a todo o conhecimento espiritual. Se for pelo esgotamento dos meus órgãos, a passagem vai ser tranquila, não é? O corpo não me vai interessar, e não vou estar nem sequer ali para o meu corpo. Tenho mais que fazer. Foi útil, mas já não é mais. Até porque eu vou vislumbrar amigos e uma outra realidade que está à minha espera. Não é? Se eu estiver muito ligado ao corpo, porque somos seres humanos ainda com muito sentimento de posse, então estou ligado muito ao meu corpo, eu vou deixá-lo, mas eu vou estar sempre ligado, vou estar ali perto dele. Sofrer cada segundo, não é? E se eu infligir, por exemplo, o suicídio, não como punição, mas porque a minha consciência não está tranquila, eu acabo por ir revendo todo aquele cenário. É isso que me traz inquietude. É doloroso para mim, não é? Agora, como eu disse, se eu estiver consciente que estou bem, que já não preciso do corpo, nem vou preocupar com isso. E para muitos, falta-lhe a experiência do novo estado em que se encontra para se convencer da realidade. Sem dúvida que sim. Passado este tempo de perturbação, porque, como vimos, estes momentos podem ser menos, portanto, muito longos ou menos, não é? Depende do nosso estado. Mas no fim de passar, deixamos de ter dores físicas e considera-se feliz por poder elevar-se, transpor o espaço, como na maioria das vezes acontece nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, não é? Nós aqui não podemos nos elevar. Temos que seguir aquilo que a matéria me permite, não é? Temos um tempo para percorrer determinado caminho. E embora como espírito tenhamos
também um tempo para percorrer determinado caminho, esse tempo já é muito mais rápido, não é? O corpo é para ele uma veste que já não presta, de que se despiu e de que não guarda saudades. Sente-se mais leve e como que aliviado de um fardo. Outros preferem continuar no mal, não é? Portanto, quando se vê no mundo espiritual. Temos livre-arbítrio. Entretanto, apesar da falta do corpo, comprova a sua individualidade, tendo consciência de si próprio. E esta questão da individualidade é muito importante, porque há irmãos nossos que pensam que vamos para um todo. Vamos nos juntar a um todo, não é? Allan Kardec faz essa questão no Livro dos Espíritos. Eles respondem, então, mas quando estás numa assembleia, não estás num todo? Nós estamos aqui, na sala, estamos num todo, num espaço. Mas cada um conserva a sua individualidade, senão iríamos perdê-la. E como comprova a alma a sua individualidade? Porque nós achamos que temos individualidade porque temos corpo físico. E quando perdemos o corpo, onde é que está a nossa individualidade? Vamos ver o que eles dizem. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, vindo da atmosfera, não é? E, portanto, que está em ligação com o mundo corporal. E tem o seu corpo espiritual, o perispírito. E é no perispírito que estão armazenadas as memórias, entre muita outra coisa, do espírito. Estou já quase a terminar. Todas as nossas experiências anteriores, portanto, de vidas passadas, estão gravadas no nosso perispírito. Então perguntamos, podemos nos recordar, quando chegarmos ao mundo espiritual, de vidas passadas? Esse conhecimento vai ser de acordo com a nossa capacidade de perceber, não é? Não vamos ter logo possibilidade de ter acesso a todo esse conhecimento. Nem teríamos condições para isso, não é? Mas, naturalmente, uma vez que tudo fica gravado no corpo espiritual ou perispírito, segue sempre connosco toda essa lembrança, todo esse conhecimento. E, por fim, a doutrina espírita, como eu já disse, acaba por transformar completamente a nossa perspectiva de futuro, não é? A vida deixa de ser uma hipótese. A vida, para além desta, para passar a ser uma realidade. Temos a certeza que a vida continua. Há espíritos que se comunicam, deixam mensagens para a pessoa A, para a pessoa B. Nós sabemos. Toda a gente sabe, não é aqui no centro, toda a gente sabe que os espíritos que existem, porque eles manifestam-se em todo o lado, nas casas uns dos outros, não é? Já não é apenas a esperança que nos guia, quando dizem, acreditas na vida para além desta? Eu não vou dizer que acredito, eu vou dizer que eu tenho a certeza, não é? Então a mensagem, uma das muitas mensagens que a doutrina espírita nos dá, é que de facto há uma certeza da continuidade da vida, que não haverá uma condenação eterna, que foi aquilo que também nos passaram, que poderia haver uma condenação eterna. Já viram uma pessoa ser condenada eternamente? Não é? Que grande injustiça seria essa? Então, nesse caso, uma mãe teve uma vida a amar, a educar, a preocupar-se com o seu filho. Se o filho for mau, se for condenado eternamente, vai deixar de o ver. Não faz sentido. E depois, a doutrina espírita traça-nos diretrizes para nos tornarmos pessoas melhores. Porque sabemos que a morte é o que temos de certo. A morte do corpo é o que temos de certo. Todos vamos morrer. Não é? E, portanto, como vamos morrer não sabemos. Mas o que se passará a seguir a esse momento está nas nossas mãos, não é? Estes foram os livros que eu me servi, que são livros da obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. E terminei a minha apresentação